Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado, abençoado. Agora nós vamos ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Vocês que já estão presentes, vocês que vão ouvir, que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração? Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade nesse seu santo dia, nós ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Senhor, que o Senhor faça presente, santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, nos dando entendimento dos altos céus. É o que nós pedimos agradecido em nome de Jesus. Você já pode pegar a Bíblia de você que está na mão, ou a caneta, um papelzinho para anotar a passagem, fica bem à vontade. Você que me fez uma pergunta durante a semana, e eu vou dar a resposta agora para nós entrar no estudo da Santa Escritura. Eu vou te dar, na verdade, eu vou te fazer outra resposta para você, e depois você analisa e me faz a conclusão. Você procurou se transgredir o sábado, se é pecado. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, eu já tinha falado que, seguinte, se transgredir um, se torna culpado de tudo, mas eu vou te fazer uma pergunta diferente, você que é casado, você tem tua esposa, tem um lar feliz. Se você transgredir o teu casamento uma vez por semana, é pecado? Analise isso para você me dar a resposta. Você falou se transgredir um mandamento, e você se transgredir, você está transgredindo na parte de cerimônia, né, das bênçãos de Deus no seu lar. Analise, você dá a resposta depois, e aí depois a gente conversa. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Apocalipse, manter aberta ali no Apocalipse 10, no versículo 10 também. Mas eu vou voltar um pouquinho atrás daquele que nós tínhamos lido, que é Apocalipse 10, 9. Fala assim: qual deveria ser o resultado de comer o livrinho? Qual seria o resultado de João comer esse livro, que ele ia pegar da mão do anjo? Ia ter um resultado? Qual é a consequência? O que aconteceria com o apóstolo? Ele fala assim: certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Aqui ele fala que ele seria amargo quando comesse, mas na hora que você colocasse esse livro na boca, é um mel. Você já pegou um pedacinho de favo, de mel de abelha? Na hora que você está tirando o favo assim, que você coloca na boca, que sabor gostoso, um mel de chataída, mesmo de Europa, é muito delicioso. Isso o apóstolo, quando colocou na boca, ele sentiu como se estivesse colocando um mel, mas o resultado depois se tornou amargo na boca dele, né? Então vamos dar continuação, mantenha aí então 10, 10. O que diz o apóstolo da sua experiência nesse assunto? O apóstolo então agora ele nos fala sobre uma experiência sobre esse assunto. Qual é o assunto? Que o anjo falou para ele que deveria comer esse livrinho, o que ele ia ter que fazer. Então ele fala assim: tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Você já comeu alguma coisa amarga? Você fala: nossa, que coisa amarga, né? E foi isso que João, então, ele sentiu. Na mesma hora que estava tendo um sabor delicioso, gostoso, já ficou difícil para ele, ficou amargo, né? De modo frisante, é aqui predita a experiência do que proclama a mensagem do advento, aqueles que proclamam, daqueles que pregam a mensagem do advento e da hora do juízo. A decepção que ele teve aqui, que começa ali no ano de 1843 e chega no ano de 1844. A maior decepção foi ali no ano de 1844, quando todos eles estavam esperando a volta de Jesus e não voltou. Aí ele falou: opa, falta alguma coisa que nós não entendemos. Faltava alguma coisa que ele estava esperando, falou assim, né? Então ali tem aquela decepção. Jubiloso, na esperança de que Cristo viesse, então, como os primeiros discípulos em relação aos seus primeiros adventos. Certo? Ali está Lucas 24 e 21 e Atos 1, 16 e 7. Foram amargamente
e suportada e choraram. Foi amargamente suportada e choraram muito, né? Que havia ainda uma obra a ser cumprida, né? Então, eles choraram e suportaram porque havia uma obra a ser cumprida. Suportaram, choraram e ficaram sem entender por eles feita como aconteceu com os primitivos discípulos depois da crucificação, da ressurreição e a ascensão de Cristo. Os discípulos também esperavam que Jesus retornaria nos dias deles. Eles não estavam entendendo. E agora que a pregação, mas tio, tem uma obra para ser cumprida, tem uma obra para continuar a ser feita. Então, por isso que não veio, por isso que ela se tornasse amarga em alguma coisa. Apocalipse 10, que fala assim, João comeu um livrinho que é doce como o mel na boca, mas o estômago se tornava amargo, representando a experiência de receber e proclamar a palavra de Deus, prazerosa, cheia de esperança, na revelação divina, mas dolorosa de levar a um mundo que resiste à mensagem. Então, por isso que se tornava amargo. Ele recebeu a mensagem, a orientação de Deus, feliz por ter essa mensagem, mas também ele sentiu assim, o desprezo pelo povo. E não vai muito longe hoje não, meus queridos, né? Está tendo todos os sinais de que Jesus está perto de retornar, aos acontecimentos, mas Deus dando as advertências através da Santa Escritura, que Ele não deixa nenhum filho dele sem saber o que vai acontecer. Foi assim lá no passado, é agora no presente, no futuro, tudo que vai acontecer. Então, a resistência da mensagem se tornava amarga pelo profeta, ao que o profeta não pôde terminar de pregar, pois é necessário que ele continuasse profetizando para o mundo e povo. Era necessidade dele não parar. Com mais ele teve uma decepção na vida dele ali, na pregação do Evangelho, mas Deus falou, não para, continua, profetiza e continua a mensagem. O livro de Atos, nós vamos ler no capítulo 1, versículo 7, fala, e disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Aqui é Jesus falando para os discípulos, olha, você está preocupado por quê? Não pertence a vocês saber o dia e a hora. Meus queridos, nós não precisamos se preocupar o dia ou a hora da volta de Jesus. O que nós precisamos preocupar é nós aprender os ensinamentos, a orientação dele, daquilo que ele nos está mostrando, para quando ele voltar nós está pronto, né? Mas receberei o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e serei testemunha a todo em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até o confim da terra. Aqui está falando no dia de Pentecostes, quando Jesus falou para os discípulos, vocês ficam aí em Jerusalém até você receber o poder para vocês sair pregando o Evangelho. Então hoje nós temos o poder na mão que é a Santa Escritura. Nós temos na mão para nós poder estudar junto e falar para as outras pessoas também da mensagem de Deus, da orientação que Deus quer que nós aprendemos. E nós não ficar só para nós. Não é que você vai aprender e ficar guardada para você, você tem que transmitir. Você tem que falar do amor de Deus, o testemunho que Jesus quer. Nós falar do que Ele sofreu aqui nesse planeta para nos dar o direito à salvação eterna. E falar, olha, só que Ele não deixa nós sem saber as coisas. Ele mostra o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer no futuro. Apocalipse no 11, 10, 11, ele fala assim, descreve a continuação da missão profética. Aqui falando para João, você escreve a continuação da missão que você vai ter que transmitir. E vai ficar, por que vai escrever? Porque vai ficar para outras pessoas, ficar para nós hoje. Porque foi lá no tempo de João, se não tivesse escrito, como é que nós ia saber? Deus tem os meios dele, Deus podia tornar
colocar um profeta aqui junto com nós que falar, mas ele quis deixar escrito. Quando você deixa escrito, você não esquece. Você está ali. Você a lembra. O Espírito Santo falou, olha, abre tal página que está escrito isso aqui. É o Espírito Santo que nos faz a lembrar. Então, mandou. O apóstolo João come um livrinho com início doce e amargo nos estômagos, representando a mensagem de Deus. O anjo declara a João que ainda é necessário que profetize a respeito de muito povo, nações, línguas e reis. João, não tem muito povo, ainda tem muito povo nesse mundo do meu Pai do céu para ouvir a voz de Deus. Muitos parece que não quer ouvir, mas todo mundo vai ouvir, não vai ficar uma pessoa sem saber do grande amor de Deus e a preocupação que Deus tem para salvar a humanidade. Este versículo marca o início de uma fase de profecia, aonde a mensagem, apesar de ser forte, ela é muito forte, de sofrimento, perseguição, amargura, e deve ser proclamada a todo para a segunda vinda de Jesus Cristo. É uma mensagem forte, de advertência. Olha, nós estamos estudando e Deus mostrando o que vai acontecer nos tempos mais fortes, mas também é de muita amargura, de muita tristeza, da rejeição de muitos. Não é o caso de vocês que estão estudando, vocês querem aprender e eu quero aprender com vocês aprendendo comigo através da Santa Escritura. Deus nos preocupa conosco, Deus preocupa com cada filho. Então, mas Ele vai mostrando e orientando, cuidado com as coisas que vocês estão fazendo. Esse é o Papai do Céu, um Deus muito amoroso conosco. E ele, voltando ali em Apocalipse 10:10, enfatiza o trabalho de duas testemunhas. Ali o Apocalipse está enfatizando ali, né? Devemos ser instrumento que proclama a mensagem de Deus ao mundo. Deus cumprirá a sua palavra, por isso devemos conhecê-la muito bem, para poder explicar, ensinar ao mundo. Deus, Ele nos ensina, para nós compreender, para nós proclamar a mensagem dEle para o mundo todo. Agora vocês vamos um pouquinho para adiante. Apocalipse, nós estamos em 10, vai para Apocalipse 14, versículo 7. Apocalipse 14, versículo 7. Ele vai falar praticamente quase a mesma coisa. Ele fala assim: e continuação da mensagem do primeiro anjo que proclama um evangelho eterno a todo o povo da terra. Um evangelho eterno. O evangelho da palavra de Deus não é uma coisa passageira, é uma coisa eterna. Então, por isso que Deus quer que nós aprendamos e guardamos, porque quando nós não tiver a Santa Escritura na nossa mão, nós temos ela gravada nos nossos corações. A mensagem chama as pessoas a temer a Deus e glorificar, adorar aquele que criou o céu, a terra, o mar, por honra do juízo de Deus. Está próximo, meus queridos. A volta de Jesus, nós não podemos marcar dia e hora, mas os sinais, os acontecimentos, a orientação que Deus nos dá, está próximo à vinda de Cristo. Que nós esteja preparados, vocês que estão estudando, com interesse de aprender, e eu querendo aprender junto com vocês, a Santa Escritura. É como você entra numa escola que nunca pegou um livro na mão, e você, a professora, vai desfolhando, o Espírito Santo nos vai mostrando como nós devemos estudar, e o Papai do Céu vai falando: é isso que você quer, meu filho, e é isso que o Pai quer que você aprenda. Agora você vai lá no livro de Ezequiel, e está ali perto de Isaías, por ali no Velho Testamento, para diante ali de Provérbios, Eclesiásticos, está ali o Ezequiel, está bem para frente um pouquinho do livro de Isaías. Ezequiel 3,14, ele fala assim: nas traduções da Bíblia, do estudo da Nova Aliança, descreve o chamado do profeta, aonde Deus instrui a comer um rolo escrito, em seguida fala com o povo de Israel.
Vê, Apocalipse fala para comer um livrinho. Aqui, Ezequiel fala que era um rolo. Por quê? No tempo de Ezequiel não existia um livro. Tudo era escrito ali num rolo, num papito ali que era um rolo que era escrito. Então Deus fala para ele, instrui ele para ele comer esse rolo escrito e em seguida falar com o povo. Hoje Deus nos instrui a estudar a Santa Escritura para nós falar com o povo, né? Nós também precisamos falar com o povo. Assim, o contexto da história, né, de Ezequiel 3 nos ensina sobre a importância de ouvir a voz de Deus, a responsabilidade que temos com a mensagem da sua palavra. Ele nos lembra que, mesmo em tempo de crise, Deus levanta indivíduo para cumprir os seus propósitos e trazer a esperança ao seu povo. Pode ser o tempo de crise, Deus sempre está levantando pessoas para falar do amor dele, da sua mensagem e para todo o povo. Nós que estamos, vocês que já estão estudando um tempinho comigo, continuem estudando, isso é muito bom, nós passar alguns segundos juntos, alguns minutos juntos. Fala para o seu vizinho, fala para o seu amigo, do que você está estudando, daquilo que você está aprendendo, daquilo que o Deus quer que você aprenda, para não ficar sem. Jesus falou que nós é o que dele? Testemunha. Uma testemunha para falar daquilo. Você já foi num tribunal quando é chamado a testemunha? Ele está ali, ele fala, ó, aconteceu isso, e a testemunha vai falando. Aí você vai falar, mas eu não estava junto com Jesus, mas está na Santa Escritura, a palavra de Deus, né? Ele deixou aqui para nós ser testemunha dele, para levar a mensagem, nós ser uma luz, nós ser um sal, levar para outras pessoas, né? Então nós devemos. Que a palavra do anjo a João mostra que tanto o tempo literal como de prova deveria continuar por alguns tempos. Ainda é que Deus tinha ainda outra mensagem para o mundo. Deus ainda tinha mensagem para mostrar para o mundo. Ele tem essa mensagem. Aqui no tempo de João, ó, Deus ainda tem uma mensagem ainda para levar para o mundo. A mensagem de arrependimento, a mensagem de obediência. Por mais das coisas difíceis que está, Deus sempre tem a mensagem. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muito povo, nação, línguas e reis. No tempo de João. O anjo falou, João, é necessário, precisa de um tempo para você continuar falando para o povo, para todo mundo, povo, para as nações, língua, não importa a língua do país, a mensagem de Deus vai continuar entrando ali. A mensagem de Apocalipse 10, 11, a mensagem de Apocalipse 14, do 6 ao 7, é mensagem que Deus quer que nós aprendamos. Então, meus queridos, que nós possamos tirar um grande proveito disso, que Deus abençoe cada um de nós, que nós podemos aprender até o próximo estudo e fica com Deus.